Fala pessoal, aqui mais um vídeo para ajudar vocês na atividade de história dessa semana que fala sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que foi o primeiro momento em que se quebrou aquele domínio que a Igreja Católica tinha sobre as pessoas durante a Idade Média que nós falamos tanto nas atividades anteriores. E vai ser um movimento que vai surgir dentro da própria Igreja, de monges, bispos, clérigos, padres que estavam insatisfeitos com todas aquelas questões de corrupção, de indulgências, de simonia que aconteciam dentro da igreja, como vocês viram, principalmente na atividade anterior. Esse movimento vai ser liderado primeiro lá no século XVI pelo Martinho Lutero, que vai fundar uma separação da Igreja Católica que é o luteranismo, que defendia uma crença em Jesus Cristo, uma crença em Deus, mas um pouco diferente daquilo que a Igreja Católica defendia, que a Igreja Católica pregava. Sem tantos ritos, sem tanta cerimônia, mais focado na leitura da Bíblia, e para isso vai ser importante também mais pessoas alfabetizadas, que aprendam a ler e não fiquem dependendo tanto do padre para saber o que estava escrito lá na Bíblia e o que era verdade ou não, e para ter sua própria interpretação das escrituras sagradas. E principalmente esses protestantes, eles vão se afastar dessa questão da igreja de ter vários simbolismos e várias criações artísticas que representem Deus. Então eles vão negar que sejam feitas estatuetas, a questão da cruz, a questão da decoração das igrejas, das pinturas, dos afrescos, que são aquelas janelas coloridas que às vezes tem na igreja. Tudo isso não tem nas igrejas protestantes, porque eles acham que não se deve retratar a imagem de Jesus Cristo, que isso é um pecado, certo? E depois do luteranismo vão surgir várias outras, os calvinistas, os anglicanos, os batistas, os pentecostais, os presbiterianos, que formam toda essa gama gigante de igrejas que existe hoje em dia, que muitos resumem como os evangélicos, né? Mas não são só os evangélicos que existem vários outros que se diferenciam da Igreja Católica um pouco, apesar de acreditarem na mesma religião, que é a religião cristã, acreditar em Jesus Cristo e acreditar em Deus. Tá? Então tudo isso está aí no texto, explicado para vocês, e aí nós passamos para o exercício desta semana, que é o seguinte, ali na 1, ó, por exemplo, indique através do quadro abaixo e de acordo com o que está no texto, duas coisas que mudaram e duas coisas que permaneceram na Igreja Católica após a Contra-Reforma. Eu já falei para vocês que o importante de estudar a história é entender o que muda ao longo da história e o que permanece igual. E quais são os responsáveis por isso e como isso afeta a nossa vida hoje, certo? E qual a nossa atuação também no sentido de mudar algumas coisas e permanecer outras. A Contra-Reforma foi uma tentativa da Igreja de parar a Reforma Protestante, e aí eles mudaram algumas regras dentro da própria igreja, que estão descritas lá no texto. Então vocês vão colocar ali nas mudanças, de acordo com o texto, duas coisas que mudaram na Igreja Católica com a Contra-Reforma e duas coisas que permaneceram iguais, porque nem tudo mudou. Aliás, muitas coisas permanecem iguais na Igreja Católica até hoje que eram lá na Idade Média, certo? Na 2, após a Reforma Protestante, a fé cristã se separou em várias igrejas diferentes. Mas elas têm uma coisa em comum, apesar de se separarem em calvinistas, presbiterianos, luteranos, batistas, enfim, várias. Tem uma coisa em comum entre todas elas que diferencia elas da Igreja Católica. O que é essa coisa em comum? Está lá no texto também. E na 3, ó, havia uma classe social que apoiou a Reforma Protestante, pois estava insatisfeita com a Igreja Católica. Qual o nome desse grupo? Tem um grupo que vai crescer nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, do século XV para o século XVI,
já estava cansado da Igreja Católica, porque a Igreja Católica limitava muito, principalmente os negócios, o comércio dessas pessoas. Que classe social é essa? Tá lá no texto também, dá uma lidinha que tu acha. Certo? Essa é a atividade dessa semana. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp e até mais.